de salmo na língua original? A palavra salmo. Quem aqui sabe? O termo salmo na língua original. Vamos lá. Louvor de voz acompanhado de instrumentos. De novo. Louvor de voz acompanhado por... Entenderam já a mensagem? A voz não deve ser abafada pelos instrumentos. Precisamos ter uma atenção em relação a isso. A unção está na mensagem. Quando os instrumentos abafam a voz, onde fica a mensagem? Se eu pudesse, irmão, eu não posso, porque eu não tenho autoridade para isso, mas se eu pudesse, eu mudaria o nome desse instrumento. Qual o nome que está para ele? É o que a pessoa pensa? É para? Não, é para tocar, é instrumento. Irmão, bateria é instrumento musical. Se é instrumento, é para tocar, não é para bater. E eu acho muito lindo quando a gente tem um louvor, como acabamos de ouvir agora. Entendi tudo que as irmãs louvaram. Olha, nós estamos de pé para a glória. Aleluia! Louvado seja Deus. Bem, a história da Bíblia. Temos que conhecer a história da Bíblia. Mas é preciso conhecer também a formação da Bíblia. Além da história, a formação dela. E a formação da Bíblia é algo tremendo. Se eu pensar no cânon do Novo Testamento, 27 livros, a formação desse cânon foi muito rápida. Menos de 60 anos. Na mesma geração apostólica, o cânon do Novo estava formado. Amém? Então, nós não concordamos, nós não aceitamos, nós não somos alinhados com a teologia liberal quando defende a chamada autoria tardia dos livros da Bíblia. Nós não cremos nisso. Nós entendemos que o cânon do Novo Testamento foi encerrado ainda ao findar do primeiro século da era cristã, 27 livros. Mas o cânon do Antigo não, preste atenção nisso, o cânon do Antigo não foi assim tão rápido. O cânon do Antigo levou quase 1000 anos. Se nós contarmos de Moisés até Esdras, mas espera aí, irmão Gil, o último escritor foi Malaquias em 430, sim, mas Esdras é a referência, como um marco temporal. Se nós contarmos de Moisés até Esdras, nós temos quase 1000 anos. É muito tempo. Você conhece a formação da Bíblia? Você já estudou um pouquinho de como o cânon do Antigo Testamento foi formado? É importante isso para edificar a nossa fé. A nossa fé, ela é alimentada, ela é fortalecida quando nós temos uma ideia ou uma noção mais clara do que é a Bíblia, irmãos. Senão a gente banaliza, a Bíblia é um livro. Espera aí, espera um instantinho, não é assim não. Quase 1000 anos. Sendo que, se nós pensarmos no cânon cristão, o cânon do Antigo Testamento cristão, aí temos que ter um certo cuidado com o cânon hebraico, porque o cânon cristão, ele se apropria do cânon hebraico e aí toma para si como sendo a antiga aliança. Amém? E aí o crente hoje, e às vezes aqui eu quero deixar uma observação para você, o obreiro da casa do Senhor, no meio dessa correria toda, dessa agitação, dessa aceleração que a gente vive, aí o que é mais fácil? Ou aparentemente é mais fácil? Vou assistir um documentário do History Channel, que lá eu vou entender. Pera aí, calma. Esse teólogo lá, ele é conservador? Ou ele é liberal? Você conhece o currículo dele? Mas é mais fácil, querido. A gente vai lá, History Channel, cânon da Bíblia. Ótimo, você vai lá, tem um monte de informações, sai mais confuso do que você entrou na história. Mais confuso. Irmão Gil, o cânon hebraico tem 24 livros. E o cânon cristão tem 39. Está faltando o cânon hebraico? Primeira coisa que a gente pensa.
24 no cânon hebraico, na Tanakh hebraica, 39 no cânon cristão. Então, um dos dois aí tem alguma coisa sobrando. Não, é um dos dois. O volume de texto é o mesmo. O volume de texto é o mesmo do cânon hebraico original e do cânon cristão traduzido. Mas, irmão Gil, por que tem essa diferença entre 24 livros da Tanakh hebraica e 39 livros da Bíblia cristã? Quando a Bíblia foi traduzida para o latim por Jerônimo, lá no século IV da era cristã, Jerônimo ele se baseia numa tradução grega do Antigo Testamento. Ele não se baseia na Bíblia hebraica. Ele usa uma tradução grega chamada Septuaginta, e nessa tradução grega, a sequência de livros e a formação dos livros era de 39 livros. Mas, irmão Gil, como é que estendeu de 24 para 39? Quando um texto hebraico composto de 22 consoantes é traduzido para o grego, a quantidade de caracteres gregos é muito maior do que a quantidade de caracteres hebraicos. Ou seja, um texto no hebraico mais enxuto torna-se mais alongado no grego. Amém, queridos? Lá na língua hebraica o texto é mais condensado, na língua grega ele é mais estendido. A Bíblia nos tempos antigos era geralmente no formato de rolo, cada livro correspondia a um pequeno rolo. Na Bíblia hebraica eram pequenos rolos, mas quando a tradução foi feita para o grego, esses rolos ficaram, digamos assim, com um volume maior de texto. E qual foi a saída encontrada pelos tradutores? Dividiam os livros. Veja como é que não é difícil entender. Os livros de Samuel, Reis e Crônicas, na Bíblia hebraica, cada um tem um volume. Um livro para Samuel, um livro para Reis e um livro para Crônicas. E na sua Bíblia? E na minha Bíblia? 2 livros para Samuel, 2 livros para Reis e 2 livros para Crônicas. Os livros de Esdras e Neemias, na Bíblia hebraica, cada um corresponde a um único volume. Na Bíblia cristã, não. Esdras é um livro e Neemias é outro livro. Porque na tradução grega, Esdras e Neemias eram volumes separados. Hoje, meu amado, minha querida, hoje é tranquilo. Olha aqui, ó, ainda mais o crente raiz mesmo, tradicional. Esse é o crente raiz. Glória a Deus. 66 livros, ó. Era assim no mundo antigo? Não. Cada livro era um pequeno rolo, geralmente em papiro, se fosse mais antigo, ou em pergaminho, se fosse tempos mais recentes. Mas cada livro da Bíblia. Agora você imagina um judeu, você imagina um cristão do primeiro século da era cristã, eu quero estudar, claro, na Tanakh hebraica a divisão era diferente também, lei, profetas e escritos. Mas vamos lá, eu quero estudar a Torá, quero estudar os 5 livros da lei. Eram 5 rolos. Irmãos, eram 5 rolos de livros. Hoje não, você tem um Pentateuco aqui um conjunto de livros da Bíblia. Então, quando a gente pega a Bíblia hebraica com 24 livros e vê a cristã com 39, é o mesmo volume de texto, não está faltando nada, irmãos. A composição do texto que é diferente. Mesma coisa a arrumação. Na Bíblia hebraica é lei, profetas e escritos. Na Bíblia cristã é lei, história, poesia e profecia. Mas são os mesmos livros. Aí você vê um documentário do mundo, um comentário secular. Você vê um documentário a partir de uma teologia liberal, começa a surgir caranhola na sua cabeça. Você começa a ficar confuso. A minha Bíblia está errada. A minha Bíblia, então, ela tem um monte de coisas que a Bíblia original não tem. Não é verdade. Eu estou aqui resumindo para você. Mas creia nesta noite, o mesmo Deus que teve poder para revelar-se nas Escrituras é o Deus que tem poder para preservá-la também. O que a formação da Bíblia explica é essa questão da composição e da divisão dos livros. Porque quando essa Bíblia é traduzida para o latim, lá no ano 410, que é quando Jerônimo termina a tradução, ela prevalece por toda a Idade Média. Durante toda a Idade Média, a Bíblia do Ocidente era a Bíblia da tradução latina chamada Vulgata Latina.
Quando acontece a reforma protestante no século XVI, os reformadores vão traduzindo a Bíblia a partir da Vulgata Latina, que era baseada na Septuaginta. Veja só o processo histórico. A Vulgata Latina se apropria do cânon da Septuaginta. E aí os reformadores, traduzindo para os idiomas nacionais modernos que já existiam no século XVI, o grego, inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, português foi ali pelo ano de 1670, quando é terminada a tradução para o português daquela que nós chamamos de Almeida, versão de João Ferreira de Almeida. Os reformadores, então, eles estão olhando para a Vulgata Latina como sendo a base de tradução, até chegar ao que nós temos hoje de 39 livros no Antigo Testamento, divididos em 4 grandes blocos. Irmão Gil, qual é a importância disso para mim em relação à ortodoxia bíblica? É você não duvidar de que o que você tem nas suas mãos é a palavra de Deus. Isso não pode, isso é inegociável para nós. Porque se eu conheço a história da Bíblia, eu sei o tempo que ela levou e quem se envolveu, em quais lugares e usando quais idiomas. Quando eu conheço a formação da Bíblia, eu sei como esse cano foi sendo formado, quer seja do Antigo ou do Novo. Mas além da história e além da formação, o mais importante é a mensagem da Bíblia. Irmãos, a mensagem da Bíblia, ela não é humana. A mensagem da Bíblia, ela não é produção humana. A mensagem da Bíblia é uma produção divina, revelada numa linguagem, é isso que é importante. A mensagem divina revelada numa linguagem humana. Eu dei o exemplo aqui do Salmo 119. Como tocha ardente, hoje para nós é como lâmpada. Mas a mensagem é a mesma. A Bíblia é a nossa direção. Quer seja como tocha ardente, quer seja como lâmpada. E a mensagem da Bíblia, para mim e para você, ela faz a diferença do que para alguns é religião e para outros é relacionamento. Hoje nós podemos perceber, nesses tempos trabalhosos, difíceis e terríveis, que para alguns cristãos a Bíblia é o fundamento da sua religião. Como, irmão Gil? É quando esse cristão vê a Bíblia somente como um livro humano, que basta a razão, o intelecto para entendê-la. E se o intelecto não entender, se a razão não assimilar, ele rejeita o que está na Bíblia. Então a Bíblia perde o seu caráter sobrenatural, os seus milagres são invalidados, eles são desacreditados. Por quê? Porque a razão humana, o intelecto, não admite aceitar aquilo que é sobrenatural. O que esse cristão tem então a partir da Bíblia? Uma religião. Para ele o cristianismo é uma religião. Mas aqui nesta noite, para a glória do Senhor, nós não somos religiosos. Nós não somos. Senão, num sábado à noite, você não estaria na cidade de Isabel, numa escola bíblica atual. Tem muitas alternativas por aí para religioso. Muitas alternativas. Mas nós estamos aqui porque a Bíblia, para mim e para você, não é somente um livro, é uma revelação. É uma revelação. E qual é a diferença da Bíblia como revelação e como livro? De revelação para livro. É que a Bíblia como revelação não depende da razão, depende da fé para ser aceita. Ou você consegue me explicar aqui o nascimento virginal de Cristo? Alguém? Alguém tem coragem aqui de tentar nos explicar racionalmente o nascimento virginal de Cristo? Alguém consegue aqui explicar a ressurreição de Cristo? Alguém se aventura? A minha razão não aceita isso. O meu intelecto não admite. Mas a minha fé abraça. A minha fé é no Deus do impossível. A minha fé é naquele que é e que ontem é
e amanhã também é. Glória a Deus. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele é o mesmo. Preste atenção, ele é o mesmo ontem. Quebra até a regra gramatical. De novo, Jesus Cristo é o mesmo ontem. Gramaticalmente não tem como. Sim ou não? Um pouquinho de gramática portuguesa aqui. Porque ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. O que a Bíblia está dizendo com isso? Que Deus, ele não está no tempo. Deus está na eternidade. E da eternidade ele olha para o tempo. Aí ele vê passado, ele vê presente e ele vê futuro. Você crê nesta noite? Deus já viu pela manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Você está vendo esse mar fechado diante de você? Não, não, não. Ele já está aberto no céu. Aleluia. Você está vendo esse gigante te afrontando hoje? Não, não, não. Ele já caiu no céu. Ele é o mesmo ontem, ele é hoje e é amanhã também. Só pela fé nós aceitamos isso, irmãos. Pela razão, não tem como aceitar. E aí, quando a Bíblia, para mim e para você, é uma revelação aceita pela fé, nós não temos só uma religião, nós temos um relacionamento. A diferença fundamental é essa, é que a Bíblia, ela nos apresenta um relacionamento. Amém, queridos? A ortodoxia bíblica, ela está baseada na história, na formação e principalmente na mensagem da Bíblia. Ou seja, a sua mensagem é atemporal. A sua mensagem